E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário do agronegócio. E também é um dos fundos que está pagando a maior rentabilidade para os seus cotistas. Estou falando do fundo imobiliário RZTR11. Mas antes de eu te mostrar tudo sobre esse fundo, eu já quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, que você já se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E também já peço que, se você gostar desse vídeo, que você deixe o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais, beleza? Bom, então agora vamos começar então falando sobre o RZTR11. Então eu vou começar te trazendo algumas informações básicas aqui sobre este fundo. Ele teve o seu IPO em outubro de 2020, então no mês que vem, outubro de 2022, ele vai completar 2 anos aqui na nossa bolsa. Ele conta atualmente com 62.064 cotistas e ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A taxa de performance é 20% do que exceder o CDI mais 2%, e ele não possui taxa de gestão. Então agora já falamos das taxas, vamos entender como o fundo gera receita, como o fundo gera dividendos para os seus cotistas. Para começar, a gente tem que entender que esse fundo ele não é um fundo de papel. Ele investe literalmente em imóveis físicos. Então, ele não investe em CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Ele compra ativos físicos. E o fundo possui três principais estratégias. A primeira é comprar e alugar. Ou seja, o fundo vai lá e compra um terreno, uma propriedade, e aluga para uma empresa ou para alguém, para algum dono já de terras que quer arrendar essas terras e recebe um aluguel por essas terras arrendadas. A segunda estratégia é o fundo comprar e alugar para o antigo dono. Ou seja, por exemplo, tem uma empresa lá tem algum terreno, uma propriedade e precisa de dinheiro para estar financiando as suas operações, comprando novos maquinários. Em vez dessa empresa ir num banco e pegar um financiamento, ela chega até o fundo e o fundo compra essa propriedade e aluga para ele mesmo, para o antigo dono. E o antigo dono fica pagando esses aluguéis para o fundo. No final do contrato, esse antigo dono tem preferência de recompra dessas terras. Então ele pode ir lá e recomprar essas terras do fundo e o fundo vai pegar esse dinheiro e vai comprar outras propriedades. Então essa é a segunda estratégia de investimento do fundo. A terceira estratégia que o fundo utiliza é para gerar ganho de capital. Então o fundo vai lá e compra terras, terrenos que estão com o solo degradado. Aí ele faz toda a correção do solo, valoriza essas terras e aí vende para gerar um ganho de capital. Essa é a terceira estratégia e essas são as três estratégias aí que o fundo utiliza para gerar receita, para gerar dividendo aí para os seus cotistas. Agora eu vou te mostrar os principais indicadores fundamentalistas do fundo. Ele está sendo cotado atualmente a R$ 103,65 e tem uma liquidez diária acima de 29 mil negociações. O dividend yield atual é de 1,2% e o patrimônio líquido é de 1,1 bilhão. O PVP do fundo está em 1,06, ou seja, a gente tem aqui 6% de ágio nesse fundo. Ele está sendo negociado 6% acima do seu valor justo. Ele está sendo negociado um pouco acima porque ele entrega uma rentabilidade muito acima da média. Então, os investidores aceitam pagar um pouquinho a mais pelas cotas do fundo para estar recebendo uma rentabilidade maior também. Como eu disse, esse fundo aqui ele compra ativos físicos e atualmente ele possui 14 propriedades. São 14 ativos distribuídos entre os estados do Piauí, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e também na Bahia. Então, são 14 ativos distribuídos em 5 estados brasileiros. O yield médio dos contratos é de 12,6% e o prazo médio desses contratos de arrendamento é de 11,4 anos. Na tela agora a gente tem uma tabela com todas as propriedades que o fundo possui e também com a descrição de cada uma delas. Eu vou falar aqui da primeira, não vou falar de todas porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então a primeira propriedade está localizada em Bom Jesus, no Piauí, e ela possui uma área total de 12.272 hectares. A área de plantio é de 7.860 hectares e nessa propriedade são cultivados soja, milho e sorgo. O valor total da operação foi de 122,4 milhões
e o valor por hectare é de 9,9 mil. Esse contrato possui opção de recompra do antigo proprietário e o arrendatário é o grupo Fritzen. O prazo de arrendamento é de 15 anos. Então a gente consegue ver que o fundo tem ali contratos a partir de 10 anos até 15 anos. Então são todos contratos de longo prazo, o que traz uma boa segurança para o fundo e também para os seus cotistas. Agora que a gente já viu os indicadores fundamentalistas, a gente já viu os ativos do fundo, agora a gente tem que olhar para a rentabilidade, para ver se vale a pena ou não investir nesse fundo. E nos últimos 6 meses, esse fundo entregou uma rentabilidade de 7,24%, um total de R$ 7,50 por cota. Já nos últimos 12 meses, a rentabilidade foi de 13,89% e um total de R$ 14,40 por cota. Se a gente dividir esses 13,89 por 12, a gente vai ter uma rentabilidade de 1,15% ao mês nos últimos 12 meses. Então é um fundo que tem uma rentabilidade muito alta, também muito acima da média. Agora a gente tem que ver se essa rentabilidade ela é em linha ou se ela é aquelas ondas, né, que vai descendo e subindo ali todo mês. Um mês paga uma quantia, outro mês paga outra. E aqui no gráfico na tela a gente tem a representação dos dividendos nas barras azuis, desde o início do fundo até agosto de 2022. O fundo até vinha ali com alguma oscilação nos seus dividendos, mas desde novembro de 2021 o fundo vem pagando ali dividendos em linha, em torno ali de R$ 1,25 para os seus cotistas. Então, além dele ter um dividendo alto, ele tem uma perenidade nesses dividendos aí no longo do tempo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. E muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.